guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Senhor, que esta palavra possa produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo pregada. Senhor, que nenhum de nós, ó Pai, permaneçamos da mesma forma, mas que possamos ser transformados, Senhor, pelo teu poder. Alcança todos os ouvintes, é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é cumprindo a missão mesmo diante das dificuldades. Irmãos, o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Silas, eles tinham uma missão: levar o evangelho. E eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E a Bíblia mostra aqui, no capítulo 16 de Atos e no versículo 9, que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E depois dessa visão, o apóstolo seguiu viagem. E nós vamos ver aqui que ele vai passando por várias cidades. Muitas coisas vão acontecendo ali, no lugar onde ele está, ao redor dele. E ele não para, ele prossegue pregando a palavra de Deus. Irmãos, como nós reagimos diante das dificuldades? Como você reage quando você tem um problema que você não esperava, mas ele aparece? Nós precisamos entender que, mesmo diante das dificuldades, a missão de continuar representando Jesus, ela continua viva em nós. Então, você teve dificuldades, mas a missão não pode parar. Você passou por problemas, a missão não pode parar. E aqui, nós observamos que o apóstolo, as dificuldades só aumentavam. Ele só enfrentava problemas. Às vezes, irmãos, quando tudo começa a dar errado, nós pensamos assim: será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está do nosso lado? Porque nós estamos fazendo tudo certo, mas parece que as coisas estão dando errado. Porque às vezes, diante dos problemas, nós não vamos conseguir observar a ação de Deus. Nós não vamos conseguir observar o trabalhar de Deus. Nós vamos ver só o problema. Nós vamos ver só a dor, só a dificuldade. Mas ainda que você possa estar hoje
ou em algum momento da sua vida nessa situação, o que você tem que pensar? O Senhor está comigo e esta situação vai ser para a glória de Deus. Desde que você desceu as águas do batismo, que você entregou sua vida para Jesus e que você iniciou essa caminhada, o Senhor, Ele está com você. Então tudo que acontece é para a promoção da missão, é para a promoção da glória de Deus. Mesmo que, como eu falei, nós possamos em algum momento falar, poxa, isso aqui está demais, está muito pesado, está muito difícil, mas nós não podemos perder esse foco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta é uma visão que o apóstolo Paulo tinha para a vida dele. Mas, poxa, diante de tanta dificuldade, diante de tantos problemas, ele conseguia ver isso? Sim. Então, talvez hoje, nós não estejamos nem a 1% do que o apóstolo Paulo estava nessa situação. Talvez nós não passamos nem um pouquinho perto do que ele está passando. Mas muitas pessoas, diante da dificuldade, elas acabam tendo outras reações. Elas acabam achando que aquilo que ela está passando é porque ou ela está em pecado, ou ela fez alguma coisa errada, ou ela tem que melhorar em algo. Às vezes as pessoas elas não conseguem ver a circunstância como algo que glorifica a Deus, mas ela às vezes vê a circunstância como algo que é um demérito. Poxa, é tão humilhante eu estar passando por isso, é tão humilhante eu estar passando nessa circunstância. Preste atenção numa coisa, só pode ser humilhado a pessoa que nunca se humilhou. Porque veja bem, o exaltado, a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. Então só pode ser humilhado quem é exaltado. Se por acaso você se sente humilhado, em algum momento da sua vida, você se exaltou mais do que devia. Porque, olha o que a palavra de Deus diz, aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. Então, se você se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, o Senhor te levanta. Então, nada do que as pessoas façam, ou do que as pessoas digam, ou do que você passe, pode colocar você numa situação de humilhação, porque você já se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Então você não enxerga o problema como uma humilhação, você não enxerga o não como uma humilhação, você não enxerga a falta de recursos como uma humilhação, mas você olha para as dificuldades e você diz, esta é uma oportunidade do poder de Deus se manifestar. Porque quando o poder de Deus se manifestar, todo mundo vai saber que não foi na minha força, mas foi na força de Deus. Então isso é como você enxerga os problemas. É como você enxerga as coisas. E o apóstolo Paulo, desde que ele entrou na missão, ele foi batizado por Ananias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele entrou em Damasco, ele seguiu a caminhada, então ele entendeu. Tudo que acontecer vai cooperar para o resultado da vontade soberana de Deus. Então, irmão, hoje, preste atenção. As nossas leves e momentâneas tribulações estão contribuindo para que esteja um peso maior de glória sobre a nossa vida. Por quê? A forma como muitos enxergam os problemas já os coloca em derrota de antemão. Por quê? Porque eles veem, como eu falei lá atrás, como uma humilhação. E não é. Porque nós já estamos humilhados. Então, se você escuta aquelas coisas e deixa passar, você, no final, recebe a vitória. Mas a vitória, ela é algo que ela já existe dentro de você. O dia que você conquistá-la, você já sabe que você só está indo na direção dela. Porque no seu interior você pensa o quê? Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então dentro de você, você já tem isso, você já sabe. E aí você vai passar pelas dificuldades, pelos problemas, já sabendo. Mas se você não souber, o que vai acontecer? Você vai sofrer. Você vai ficar triste,
Você vai chorar, você vai passar a noite acordado, você vai ficar ansioso, falando, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser de tal coisa? Que aquela ansiedade vai tomar conta de você, se você não sabe isso. Mas se você já sabe, você vai dormir bem, você vai acordar bem, você vai passar o dia bem, sabendo que Jesus vai te dar a vitória. Pronto. Então, diante dessa situação, o apóstolo, eu quero dar ênfase só na parte que eu li, porque, como eu falei, o contexto é muito grande e o nosso tempo é curto. Olha o que eles fizeram. A multidão levou e se uniu contra Paulo e Silas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Os magistrados, aqueles que tomavam conta da cidade, falaram o seguinte: vamos humilhar esses homens. Então tinha uma multidão, arrancaram parte da roupa deles e chicotearam eles. E eles foram humilhados publicamente, porque havia uma multidão. Eles passaram talvez uma das maiores vergonhas da vida deles. Porque eu quero que você entenda que quando aquelas pessoas chicoteavam, o chicote batia no rosto, aqui na barriga, nas costas, nas pernas. O soldado, ele batia o chicote assim, ó, em todas as direções. Era onde pegasse. Então, com certeza, eles estavam machucados pelo corpo, eles estavam muito humilhados, com dores, e no final desse espancamento, eles também foram levados à prisão e foram colocados no cárcere interior. Segurou os pés deles no tronco. Se você for estudar lá a história, você vai observar que eles prendiam os pés, mas só que eles não prendiam folgado, não. Eles prendiam assim, ó, esticado, como se a pessoa estivesse sentada e esticado o pé dela. E em alguns relatos históricos, eles também prendiam a mão. Então eles prendiam os pés, as pernas abertas e as mãos esticadas. Então a posição que eles estavam era completamente desconfortável. Pés presos no tronco e talvez até as mãos presas no tronco, para que eles não fugissem. O cárcere interior era como se fosse um porão. Então ali não tinha ventilação, não tinha janela, não tinha luz, não tinha nada. E eles estavam lá embaixo no escuro, presos, depois de terem apanhado, depois de estarem com o corpo todo dolorido. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, hoje nós cantamos hinos a Deus, hoje nós estamos ouvindo a palavra, daqui a pouquinho nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. Olha como nós estamos bem perto do apóstolo. Olha como nós estamos bem perto deles. Eles estavam sofrendo muito mais, eles estavam com muito mais dores. Mas preste atenção, as dores não tiraram o louvor dos seus lábios. E a Bíblia diz que eles cantavam hinos no plural. Não era só uma música, não. Eles cantavam várias canções ao Senhor, assim como nós. Então, quando você abre a sua boca, o que é que vem na sua mente? Aquelas músicas do passado, da seresta, do baile, aquelas músicas que ficavam tocando no rádio de manhã? Ou quando você abre a sua boca, vem na sua mente as canções que louvam e bendizem o nome do Senhor e que glorificam a Deus? Era isso que tinha nos lábios de Paulo e Silas, louvores a Deus. Só que eles não estavam numa posição confortável como nós. Talvez eles estavam com a cabeça voltada para o chão, esticados, numa posição difícil. Mas eles louvavam, eles oravam, eles buscavam a face do Senhor. E os outros presos ouviam, meia-noite, eles estavam fazendo isso. Irmãos, é isso que nós temos que compreender. Esteja o que estiver acontecendo conosco, vamos continuar
louvando, cantando hinos, vamos continuar orando, vamos continuar firmes na palavra, não vamos desistir. Independente das circunstâncias, porque nós estamos melhores do que esses apóstolos. E nós devemos continuar, nós devemos louvar, nós devemos colocar a nossa vida no altar. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Este foi um momento extraordinário. Algo sobrenatural aconteceu, um terremoto. Irmãos, aquelas pessoas todas estavam sofrendo. Quando as cadeias se abriram, qual deveria ser a primeira reação daqueles homens? Fugir. Mas preste atenção, eles não fugiram. Paulo não fugiu. Silas não fugiu. Os demais homens que estavam ali não fugiram. Isso é algo que nos intriga. Porque eles tinham tudo para fugir. Eles tinham tudo para ir embora. Mas eles quiseram ficar ali. Por quê? Porque o que os manteve dentro daquela cela é a mesma coisa que mantém você na presença de Deus. É a mesma coisa que mantém você aqui na igreja. É a mesma coisa que mantém você no meio da sua família. É a mesma coisa que mantém você no seu trabalho. É a presença de Deus. A presença de Deus era muito forte dentro daquela cela. Ali era um lugar de adoração, ninguém tinha vontade de ir embora. Eles entenderam o terremoto como manifestação do poder de Deus, e não como livramento das cadeias ou da prisão, porque nenhum foi embora. Aí você podia falar assim, ué pastor, mas os outros não eram convertidos, mas eles também não queriam deixar aquele lugar. Quando nós ouvimos esta palavra, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Foi isso que Jacó falou na visão que ele teve. Então é isso, quando você encontra a presença de Deus, todo lugar é bom, todo lugar é favorável, mesmo o cárcere inferior. E é isso que muitos não encontraram, porque muitos acham que o banco está duro. Muitos acham que, eu não gosto desse estilo, eu não gosto daquilo. Não é isso não, irmão, porque o problema não está no estilo do pregador e nem nas canções que são cantadas. O problema é que falta a presença de Deus. Então, se falta a presença de Deus, nenhum lugar vai estar bom. Mas se tem a presença de Deus, todo lugar vai ser lugar de adoração, vai ser lugar de cantar hinos, vai ser lugar de louvar, vai ser lugar de bendizer. O problema não está no lugar, está no interior, está faltando Deus. Se falta Deus, irmão, tudo está ruim. Agora com Deus tudo está bom. E aí o carcereiro ele ia se matar. E o apóstolo falou, não faça isso. Nós estamos todos aqui, porque era a responsabilidade do carcereiro cuidar dos presos. Ele disse, não se mate, por favor, estamos todos aqui. Irmãos, o que aconteceu naquela madrugada foi batismo nas águas. O que aconteceu naquela madrugada foram pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. O que aconteceu naquela madrugada foi a cura das feridas, porque o carcereiro lavou as feridas dos apóstolos. O que aconteceu naquela madrugada foi algo extraordinário, e é o mesmo que está acontecendo aqui hoje. Porque a presença de Deus é igual, a presença de Deus é a mesma. Então, nesta dificuldade que você está passando, neste problema que você está passando, seja lá no hospital, seja dentro da sua casa, seja na sua esquina, seja no seu bairro, não se preocupe, o Deus Todo-Poderoso vai fazer dessa circunstância algo que glorifique o nome dEle. As pessoas vão se converter, as pessoas vão ser batizadas, o Senhor vai entrar nos lares, o Senhor vai abençoar. Como que Deus entrou e salvou a família do carcereiro, estando todos eles na cadeia, todos eles presos. Veja que obra extraordinária. Da circunstância ruim e péssima,
o Senhor deu forças aos apóstolos para que a missão pudesse ser cumprida. Depois, no outro dia, eles foram soltos e pediram até desculpas para Paulo e Silas, dizendo: olha, desculpe, a gente se enganou. Meu Deus, eles apanharam, foram humilhados, foram jogados no cárcere interior e pediram desculpas a eles, dizendo: nós nos enganamos, nós fizemos coisa errada. Mas eles não fizeram coisa errada. O que tinha que acontecer era salvação, era mudança de vida, era o sobrenatural de Deus no terremoto, era aqueles presos ouvindo a palavra. Deus precisava fazer isso, mas Ele usou o sofrimento para fazer a sua obra. Doeu em Paulo e Silas, assim como está doendo em você. Então não pense que esta caminhada será sem dores. Não pense que esta caminhada será sem sofrimentos. Você está triste? Dê glória a Deus. Você está alegre? Dê glória a Deus, porque na sua tristeza você glorifica, e na sua alegria você glorifica, na sua prisão você glorifica, mas também quando você anda livre, você também glorifica. Não tem outra maneira de você não glorificar a Deus. Tudo que acontece em nossas vidas glorifica ao nome do Senhor. Se você tem a presença de Deus, você entende isso. Jesus Cristo falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O que te traz a vida é tudo isso que nós passamos. Às vezes você está olhando e falando: pastor, parece que está tudo desajustado. Parece que as coisas não se encaixam. Porque não encaixa, meu irmão. Ó, hino, oração, cárcere interior, salvação da família do carcereiro, salvação dos presos, e no outro dia eles estão soltos, como se não era para ter sido preso. Então, se você olhar humanamente falando, você não vai ter compreensão de nada, até nessa história bíblica. Você não vai ver lógica, porque aqui não está operando a lógica, está operando o sobrenatural, está operando a fé, está operando o poder de Deus. Então a palavra de Deus é: não procure a lógica dos fatos, não procure o porquê dos fatos, procure o resultado da missão. Aqui o Senhor tem uma obra. Então, se o Senhor tem uma obra, eu vou ficar de olho, porque daqui a pouquinho Ele vai me usar para que a obra dele seja feita. Então fique atento na sua dor ou na sua alegria, porque em todas elas o Senhor está operando. Pode ser que você não está entendendo muito bem, mas pode esperar, porque o Senhor ainda vai te mostrar de forma melhor e você poderá testemunhar. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus